Olá, mulheres, a paz, Simone Pires do Ser Livre. Eu quero nesse dia compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor está queimando no meu coração há alguns dias e vem para entregar a vocês essa palavra também. Assim como Deus tem falado ao meu coração, eu sei que Ele vai falar ao coração de vocês. E é sobre a palavra de Ezequiel 47, creio que muitos conhecem, outros talvez conhecem, mas tem certa dificuldade de entender essa palavra, porque é uma palavra profética, é uma palavra com uma linguagem simbólica. Essa é uma palavra de Ezequiel recebe através de uma visão para estar declarando ao povo de Israel. Isso faz parte da quarta parte do livro de Ezequiel, que fala sobre a restauração, o momento em que o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia. Então, ele profetiza no período de exílio para esse povo em que ele se encontrava junto, né, com mais de 10 mil exilados naquele momento. E ele fala então que nessa passagem que Ezequiel, ele vê, né? Ele vê através de uma visão águas que brotam do templo, de debaixo do altar. E essas águas, ele é levado por um homem a essas águas, né? E há um rio. E essas águas elas são medidas e no começo chegam a seus tornozelos, depois aos seus joelhos e mais tarde aos lombos e finalmente tornam-se correntes profundas e que ele não tem mais pé. Então, por onde esse rio passa, ele leva vida. Então, esse rio, ele fala da obra do Espírito Santo em nós. E ele mostra nessa passagem que há 4 estágios dessa obra do Espírito nas nossas vidas. Então, nós podemos entender através dessa palavra, qual o Espírito Santo trouxe o entendimento, que há um processo. Há um processo das águas que flui do Espírito de Deus para nós, que vem de Deus para nós. Então, essas águas do Senhor que nos purifica, águas que vêm dele. Então, dá para entender que Deus ele tem uma porção derramada a nós, que vem dele, quando nós nos entregamos a ele. Nós ansiamos e o buscamos, e o Espírito Santo ele vem fazer essa obra em nós. E é um processo, porque aos poucos nós vemos que o homem ele vai medindo, ele mede 500 metros e depois ele leva ele para mais uma profundidade. Aí ele torna a medir novamente e ele mais 500 metros e leva Ezequiel para mais um outro tanto. Então ele começa com uma medida de água nos tornozelos, depois vem aos teus joelhos, após a cintura, até chegar aos teus lombos, onde ele não tem mais pé. Então o Senhor, ele tem um processo para nós, um lugar de profundidade dele, de conhecimento dele. E o Senhor, ele quer nos levar a um lugar que não dá pé. É preciso nadar, é preciso mergulhar. E isso significa a entrega total de dependência do Espírito, do Senhor na nossa vida. Onde nós vamos estar totalmente molhadas, mergulhadas no Espírito, onde ninguém consegue passar andando. Esse é um lugar de dependência, de entrega, onde as águas, as correntes dessas águas, a força do Espírito nos conduz. Ele nos guia. Não é mais pela nossa força, não é mais pela nossa vontade, mas é pela força, pela vontade do Espírito que ele nos conduz. Então, esse processo é de entrega. O primeiro processo que o Senhor nos chama é para avançar, permitir que aconteça. Permitir que o Espírito Santo nos conduza a viver esse processo de mergulhar, a não ficar parada na primeira água do tornozelo, só na primeira medição, mas ir seguindo o processo e permitindo, à medida que o Senhor vai medindo, é o momento que nós estamos prontos para avançar, se nós permitirmos. O Senhor nos mede e nos vai sondando o nosso coração, ele vai vendo como nós estamos e vai nos preparando para avançar,
cada vez mais, até chegarmos às águas profundas no Senhor, de total dependência. Então, nós precisamos chegar ao processo mais profundo, que é de mergulhar nessas águas, que é de entrar nele, de modo que tudo que está à minha volta se transforme. Então, o primeiro passo é o quê? É sermos medidos pelo Espírito, permitir que o Espírito venha nos medir e que ele nos leve no processo e no tempo certo de Deus para a nossa vida. E caminhar em obediência conforme ele nos chama para ir entrando, sem medo, deixar ele fazer em nós toda a obra que precisa ser feita, toda a limpeza, porque essas águas ela vem para nos limpar, para nos purificar. Essas águas são águas que vêm de Deus. Então, à medida que nós estamos prontos, nós vamos avançando para receber mais de Deus. E nós não estamos sozinhas, é o Espírito que nos guia, ele que vai à frente nos conduzindo por essas águas. E esse processo, ele é maravilhoso e nós precisamos viver esse processo para poder ter total intimidade com o Senhor, dependência do Senhor, para que nós possamos frutificar. Sem esse processo não há frutificação. É como uma semente, né? Ela morre para nascer, ela é enterrada para nascer, para ser gerada, né? Para vir à vida, para gerar, para que ela venha criar raízes profundas, ela venha germinar, ela venha crescer de dentro para fora e venha a florescer e dar frutos. É o processo do amadurecimento no Espírito. Então, nós precisamos viver os processos que o Senhor tem na nossa vida. Cada estágio, entregando a nossa vida ao Senhor e na dependência dEle. Não na nossa força, não no nosso poder, mas no poder e na força do Espírito. Então, o Senhor nos chama para mergulhar em intimidade e totalmente entregue e guiada pelo Espírito Santo. Então, a pergunta é: o quanto você tem deixado ser levada às águas do Espírito, a mergulhar em profundidade, a ser coberta por essas águas que limpam e que dão vida? Você tem permitido mergulhar nessas águas? Até onde estão essas águas hoje na sua vida? Qual o processo que você está vivendo? As águas do Espírito, que estão limpando a sua vida, elas estão nos tornozelos, elas já estão nos joelhos, elas já chegaram às cinturas, você já mergulhou nessas águas? Aonde estão as águas do Senhor na sua vida? O quanto você tem permitido aprofundar mais dentro dessas águas? A ser guiada pelo Espírito para esse rio que passa sobre nós, rio de Deus que nos purifica. Então há um lugar certo da sua presença, do Senhor em nós, da sua presença viva, da sua água pura. Onde o rio passa, floresce a vida. Por onde o rio de Deus passa, é vida abundante, que vai transformando os lugares, que vai transformando os corações, para dar frutos, para gerar, né, coisas boas, para gerar abundância de vida. E dar frutos frescos que não falham, folhas que não murcham. Então quer dizer que há sempre vida, porque está regada. Neste lugar, nós somos regadas pelas águas vivas do Senhor. Então, por este rio, as folhas não murcham. Nós podemos ver que ele fala sobre esse rio. Primeiro, nós podemos ver que nesse primeiro estágio, nós precisamos entrar nessas águas. O Espírito guia ele a entrar e a mergulhar. Depois que ele mergulhou, que ele está em total dependência, o Espírito vem e traz ele para fora, para a beira do rio, para que ele possa enxergar de fora. Então, há um processo primeiro no interior, dentro, que nós precisamos viver. É primeiro dentro e depois fora. Se nós não vivermos o primeiro processo, que é dentro de Deus, entrar nele para sermos totalmente limpas, nós não podemos viver o que está fora. Nós não podemos, o que está fora é aonde nós vamos frutificar.
Aonde nós estivermos, nós vamos estar gerando vida através de nós, fluindo em nós através do Espírito. Através de nós, o Espírito Santo vai estar fluindo e vai estar trazendo vida para tudo que está à nossa volta, através das suas águas, através do seu Espírito em nós, porque nós permitimos viver o primeiro estágio desse processo, que foi dentro, mergulhar nele e deixar ele nos moldar, nos transformar pelas tuas águas, nos limpar. Então, nesse segundo estágio dos processos, então o Espírito Santo leva ele para fora e ele diz que onde o rio passa, tudo viverá. Então há um lugar certo para nós, há um lugar de prosperidade, há um lugar de bênçãos, há um lugar de frutificação, há um lugar em que nós podemos ser vida para outras pessoas. E ele diz aqui no versículo 12, ele diz assim: as árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens dos rios, as suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Quando nós chegarmos a esse lugar de total dependência, entrega do Senhor, guiada pelo Espírito, então nós seremos como árvores plantadas, regadas pelo Senhor, que não murcha e que está sempre dando frutos com folhas vivas e que traz cura, que traz cura para outras pessoas. Então o Senhor, Ele quer nos levar a esse lugar de intimidade. Você está regada pelo Senhor? Todos os meses produzirá frutos, permanência, estar constante no Senhor. Então há um lugar de abundância, que nunca há falta que o Senhor tem para nós. O Senhor tem esse lugar para nós, um lugar de abundância, um lugar que nós estamos sempre conectadas a Ele, fluindo através do Teu Espírito, dando frutos, frutos de alegria, dando os frutos do Espírito em nós. E todo lugar que nós passarmos, que nós tocarmos, pisarmos os nossos pés, o Senhor estará conosco, porque nós permitimos passar pelos estágios da obra do Espírito em nós. Então, nós precisamos nos entregar como mulheres a viver esses processos na nossa vida, para que nós possamos chegar ao lugar que o Senhor tem para nós, que é um lugar de vida em abundância, que é um lugar onde nós vamos produzir muitos e muitos frutos. Amém? Então eu deixo essa palavra ao teu coração, a qual o Senhor nos trouxe, e que o Senhor continue falando ao teu coração, e que o Senhor leve cada uma de vocês ao processo da obra do Espírito a cada dia, aprofundando nas águas do teu Espírito, purificando, para que cada uma de nós possamos dar frutos e muitos frutos, e que através das nossas vidas sejam alimentadas, vidas sejam curadas através do Espírito em nós. A paz, que Deus te abençoe.